Fala pessoal, bem-vindos a mais um React de O Futuro Chegou. Se você é novo aqui no canal, nas sextas-feiras geralmente a gente faz algumas reações aí de vídeos interessantes de tecnologia que a gente vai achando. E especificamente hoje eu estou usando uma técnica diferente. Eu entrei aqui no meu LinkedIn, fui dando scroll no meu feed e aquilo que eu achei interessante eu fui salvando no bookmark para a gente olhar. Algumas coisas eu já tive que dar uma pesquisadinha, porque é uma tecnologia mais inovadora, mas algumas coisas a gente vai assistir junto. Então, se você é novo aqui, lembre-se de se inscrever no canal, dar like, joinha nesse vídeo. Este é o canal que visa levar a inovação e novas tecnologias para mais empresas, para a gente tentar fazer esse país sair um pouco da lama e a gente ter mais força para investir, para sermos mais autônomos, para sermos cada vez um país mais independente, né? E você está acompanhando as notícias, você sabe que está cada vez mais complicado, mas é justamente quando todo mundo chora que o vendedor de panos faz os seus milhões. Então, este é o melhor momento para investir em inovação e sair na frente. Não se deixe levar pelas más notícias e vamos ver aqui o que o pessoal está fazendo para ver o que dá para levar adiante, né? E quem sabe sair um baita projeto aí que vai te render alguns milhões ou bilhões, quem sabe, né? Vamos lá. Então, o primeiro de todos é este carinha aqui. Basicamente é uma tecnologia de NIR, né? Que é Near Infrared Technology. É um tipo de onda que é emitido e ele permite uma resposta em infravermelhos. E aí você consegue coisas interessantíssimas. Isso é uma tecnologia muito aplicada justamente para pegar sinais do cérebro, por exemplo, né? Tudo que tem a ver com camadas de pele. E aqui o pessoal fez uma aplicação muito interessante para pegar veias. Olha que legal. Então eles conseguem ver, né, ali o pulsar do sangue, eles conseguem ver as bifurcações das veias, e conseguem ver certinho qual que é a veia, onde que ela tá, né? Então sabe aquela enfermeira nojenta que errava a tua veia? Nunca mais vai acontecer com essa tecnologia aqui. Agora ela vai acertar 100% das vezes, né? Aí só tem que ter o jeitinho ali. E se eu fosse pensar aqui como usar essa tecnologia, eu tô tentando me desafiar aqui para trazer como que usar essas tecnologias dentro realmente de um fomento, dentro de algum tipo de incentivo de inovação, né? Que é um dos meios mais baratos de trazer inovação para aquelas empresas que não têm esse hábito, né? Não tem caixa para isso. E, deixa eu ver, pensando aqui, essa aqui é uma tecnologia que vai precisar provavelmente de um maquinário, né? É um maquinário que não existe em todos os lugares. Ela precisa também provavelmente poderia, né, ser adicionada uma questão de processamento de dados, uma questão de inteligência artificial, né? Então, por exemplo, se eu fosse montar um projeto considerando que fosse possível comprar uma máquina dessas, a gente poderia fazer o quê? Adicionar visão computacional, né? Para conseguir identificar as melhores veias, identificar aonde que tá pulsando melhor e qual que é o tipo de agulha que, por exemplo, poderia ser utilizada. Daria para a gente adicionar aqui inteligência artificial para entender qual que é, né? Talvez inteligência artificial aqui não sei se entraria não. É um problema muito simples de resolver ainda, né? A menos que isso aqui fosse escalado para algum outro tipo de problema. Então, por exemplo, se isso fosse usado para monitoramento, né? Digamos que tem alguém que tem problemas renais ou alguma coisa mais complexa de identificar e você coloca um sistema desses, daí sim, coletando dados, faz sentido colocar uma inteligência artificial. Show de bola, vamos lá. Próximo vídeo, esse aqui é um outro muito interessante que eu achei, pelo que eu consegui ler. Ele é basicamente um novo material que eles estão desenvolvendo, né? Não chega a ser uma microestrutura, mas uma estrutura relativamente grande, dá para ver a olho nu, e que ela consegue se comportar como água ou como sólido, dependendo do tipo de estímulo que ela tiver. Então vamos dar uma olhada aqui. Researchers at Caltech have created a new material called PAM, made of cage particles and wireframe shapes like rings interlocked in different three-dimensional networks. PAMs behave like a discrete granular material.
like sand, capsules, or coffee beans, moving, pouring, flowing, and shearing with little resistance. They can even behave like droplets of water or honey when at rest. Eles parecem, né, muito simplesmente uma cadeia, né, de correntinhas amarradas. Só que eu acho que o segredo é o que está no meio. Parece que existe ali no meio, vamos até voltar aqui, uma estrutura. Essa estrutura aqui, ó, vermelha, que eu acho que é o segredo. Porque é aquilo que permite, dependendo da pressão, que ela se desalinhe ou fique na mesma posição, né? PAMs behave like a discrete granular material, like sand, capsules, or coffee beans. But PAMs become rigid when compressed, behaving like solid architected materials, such as truss lattices. When the compression force is removed, the PAM reverts to the more fluid behaviors of granular. Aqui é uma pena que não mostra no vídeo, né? Mas basicamente ele está dizendo assim, ó, que quando ele é comprimido, ele simplesmente enrijece, ele vira um sólido. E quando a pressão ela é liberada, ela volta a ter essa característica fluida, né? E aí aqui é uma coisa muito interessante. Enquanto eu estava assistindo, eu estava pensando como é que a gente faria, né, para captar um recurso nesse sentido. Muitos dos recursos, eles são muito mais voltados para a pesquisa aplicada. Pesquisa aplicada significa o seguinte, já existe uma pesquisa, já existe uma tecnologia em desenvolvimento quase pronta, e aí a gente simplesmente adaptaria ela para ser usada na indústria, né? Então a tecnologia aplicada é muito mais fácil de você justificar um incentivo, um financiamento, alguma coisa do tipo. Agora aqui nós estamos falando de uma pesquisa um pouco mais de base, né? Então essa aqui é uma descoberta que ainda não tem uma aplicação muito clara, né? Então já fica um pouco mais escasso o número de fomentos que existem, que estão disponíveis. Mas aqui, por exemplo, eu acho que CNPq, né, FAPESP, as FAPs no geral, às vezes elas têm algumas bolsas, algumas oportunidades para o desenvolvimento disso aqui. O que eu acho muito interessante, eu acharia muito interessante, né, se a gente conseguisse descobrir qual que é a premissa de aplicação que os caras acharam nisso, né? Tipo, ninguém simplesmente vai, vou descobrir um material novo porque sim, né? Deve ter alguma justificativa. Talvez exista alguma aplicação industrial ou alguma aplicação médica que requer um material que ele se comporte como sólido em alguns momentos, como líquido em outros, e provavelmente foi essa problemática que originou essa pesquisa toda, né? Então seria muito interessante conseguir captar da onde que veio essa ideia, mas geralmente muito difícil, né, fazer isso. Geralmente isso fica mais com os coordenadores de pesquisa, mas pô, interessante, né? Então eu fico curioso também se isso aqui foi desenvolvido com inteligência artificial ou se o pessoal mesmo foi fazendo a pesquisa, porque hoje em dia eles estão unindo bastante, né, inteligência artificial com pesquisas químicas, pesquisas físicas, né, e isso facilita, encurta bastante o tempo da pesquisa teórica e dá muitos insights, né, muitas ideias, e, cara, vai demais. Hoje de manhã eu li uma notícia sobre concreto que se auto-regenera, né, e tudo foi calculado com inteligência artificial, então a inteligência artificial está começando a encurtar vários caminhos. Próximo. Caramba, que legal, hein? Olha. Olha que loucura que os caras estão fazendo. Eles colocaram um rolo de corda em drones e falaram assim, nós vamos montar uma ponte de amarras com drones, né? E programaram toda a trajetória. Isso aqui é muito impressionante. Não sei, talvez para quem não trabalha com essa questão de controle e nunca teve contato, é muito complexo fazer esse controle de robôs, porque tem vários níveis de controle, né? Você tem que controlar os motores em si, você tem que controlar os motores um em relação ao outro, né? E depois você ainda tem que controlar os robôs entre si, para que eles não colidam. E olha só, eles construíram uma ponte de corda que suporta pessoas.
Cara, isso é muito louco. Tem alguns vídeos também que eles colocam vários drones, um enxame de drones, e eles vão todos pro céu, e aí você consegue ver a coordenação deles, eles formando figuras no céu, porque todos eles têm LEDs, e aí eles ligam os LEDs e conseguem fazer desenhos. É muito impressionante o que isso aqui está fazendo, né? Então você vê que tem uma abertura de mercado, né, que está começando a ser criada com essa questão de drones, e a barreira de entrada ela está ficando cada vez mais alta, mas quem já está trabalhando com isso tem várias aplicações, né? Eu acho que, por exemplo, isso aqui entraria já num fomento FINEP, por exemplo, para construção de hardware, que entraria na parte de robótica, inteligência artificial para coordenação deles, fazer programas de auxílio agrícola, por exemplo, entraria para conseguir ter uma estruturação, uma continuidade melhor da agricultura. Então, os drones, eles são ferramentas muito versáteis, também para a questão de defesa nacional, né? Apesar de que não é todo mundo que entra, mas teria uma parte interessante ali também. Os drones, monitoramento, enfim, tem muita coisa ali bem interessante que os drones conseguem fazer. Agora eles estão começando a dar os primeiros passos na parte de construção civil, né? Olha só. Vamos lá, último. Este cara aqui parece que é uma empresa, tá? É uma empresa que chama Arkio, né? Que eu acho que é uma empresa japonesa. E eles estão falando aqui de uma tecnologia de realidade aumentada, realidade virtual, e aí eu achei muito legal quando ele começou a fazer isso. Eu falei, cara, isso aqui pode revolucionar também a questão da arquitetura. Vamos dar uma olhada. Então vocês veem, ó, o cara ele tá na rua, né? E ele tá começando a montar. Então, ó, isso que vocês estão vendo aqui é tipo o plano da rua onde ele tá, vista de cima. Então ele está construindo um modelo visto de cima do que são as casas já existentes, né? E aí ele consegue visualizar. E aí com formas geométricas ele vai montando aquilo que já existe. E aí agora tem esse espaço que está no meio da rua, que é um espaço livre. E é isso que é o que ele está fazendo no desenho. Então olha que interessante. Começa a fazer todo o desenho, né? Vou dar uma adiantada aqui. Mas basicamente ele vai construindo toda a estrutura. E ó, agora sim. Ele tem uma casa que ele projetou no meio de um bairro onde não tem essa casa, mas ele está projetando ela em realidade aumentada, né? Tem todo o design japonês, massa pra caramba. E aí, ó, dentro do plano ele já vê, ó, então todas essas são as casas, a minha casinha que eu tô projetando tá aqui, então ele destaca ela, né? Olha que bacana. Então ele já consegue ver o projeto dele no local, cara, isso é muito legal, porque eu vejo que existe um problema muito grande na arquitetura, que é justamente essa falta de afinamento entre as arquiteturas, né? Não existe uma conversa entre, às vezes, os prédios, e você constrói um negócio que, pô, talvez sozinho fica muito bonito, né? Mas aí quando você coloca junto com o resto, a arquitetura fica completamente dissonante, né? E um projeto desses aqui ajuda muito com isso, porque você faz o teu design, coloca ele ali, e você vê, cara, faz sentido colocar isso aqui? Às vezes não, às vezes tem que remodelar, refazer o design, né? E vocês viram como foi rápido ele fazer. Lógico que aqui é uma casa bem mais simples, né? É um design mais de entrada para a gente conseguir enxergar o que é, mas pô, tem um baita potencial de expandir, né? Isso aqui para frente e conseguirem fazer estruturas maiores. Nada impede também do cara fazer o 3D no escritório e trazer para rua para conseguir enxergar, né? Então eu acho que isso aqui vai ser meio que para onde a arquitetura, a parte de construção civil vai ir inevitavelmente, né? Porque é muito mais fácil você mostrar e justificar que aquilo faz sentido, né? Especialmente para os países que têm arquitetura e engenharia civil no mesmo pacote, que é a maioria, só o Brasil que praticamente separa isso, que é um negócio ridículo, mas enfim, você tem que ter essa questão do design
estando em consonância com o seu ambiente, né? Então, pensando aqui em fomentos, isso aqui daria para trabalhar bastante com a parte de hardware, que a gente não tem, né? Um hardware de realidade virtual, daria para fazer melhorias de programas, fazer toda a questão de inteligência artificial, talvez, para identificação, detecção de oportunidades, otimização, questão de estrutura. Então, é uma tecnologia que teria bastante coisa para fazer também, e baita tecnologia, achei muito legal esse projeto. Enfim, senhores, espero que vocês tenham gostado demais desse React. Deixem nos comentários se vocês tiverem mais dicas do que a gente pode fazer, o que a gente pode reagir. Agradeço a sua companhia até aqui e nos vemos!